Olá, meus irmãos, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Deus, Ele possa nos alcançar e ser conosco neste momento. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade a esse trabalho que nós temos procurado desenvolver aqui nesse canal para alertar as pessoas a respeito das profecias bíblicas. Palavra essa, a Bíblia, ela tem sido um livro mal interpretado por muitas pessoas, ignorado por muitas pessoas na sua essência. Quando nós queremos entendimento da Bíblia, nada é mais importante do que a pessoa ela buscar entendimento no Espírito Santo. Ela pedir o direcionamento ao Espírito Santo para que o Espírito Santo lhe possa falar o coração. É o que eu faço. Eu peço entendimento a Deus para me entender, discernir a sua palavra e muito mais do que entender e discernir, ser um porta-voz dela, porque eu não posso vir aqui influenciar as pessoas trazendo um evangelho que não condiz com a verdade. Isso é perigoso. O livro de Apocalipse encerra dizendo: ai daquele que tirar ou acrescentar desse livro. Então eu não posso vir aqui e pegar a Bíblia e ficar inventando coisa. Ficar com a Bíblia na mão aqui, desviando o real sentido do que Jesus ensinou, e ele deixou o Espírito Santo para que o Espírito Santo em nós pudesse dar continuidade. Razão pelo qual lá no livro de Atos, capítulo 1, antes dele ter a sua ascensão, ele falou: não vos ausenteis de Jerusalém até que recebais a promessa do Pai, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Bem, meus irmãos, eu estava aqui agora na sala sentando, eu saí com meu filho para fazer uma prospecção do nosso novo trabalho, que nós estamos empreendendo com a graça de Deus. E eu estava aqui na sala aqui sentado e assim um pouco pensativo. Pensativo porque nós estamos olhando para esse mundo e nós vemos o cenário do que está acontecendo. O cenário do que acontece aqui no Rio de Janeiro, do que eu posso tomar conhecimento, o cenário do que eu vejo nas pessoas dentro do bairro, do município que eu moro, o cenário que nós tomamos conhecimento quando nós, sem querer, ao fazer as nossas postagens, porque agora eu estou um pouco mais voltado para as redes sociais, até para a divulgação do meu empreendimento. Então eu estou aí trabalhando mais no Facebook, no Instagram, algumas redes sociais, para me divulgar o meu negócio, meu trabalho, até que Deus assim permita. Então a gente fica vendo algumas notícias, vendo algumas coisas acontecendo e eu fico pensativo. Porque, meus irmãos, eu estava aqui agora, estava aqui eu e minha esposa aqui olhando agora, o tempo virando, ventando, um vento. Meu filho saiu de casa para ir para a igreja dizendo, tá com previsão de que vai cair uma chuva forte. E se chover forte ou chover fraco, eu vou estar dentro desse cenário. Se o dia faz um calor de 40 graus ou mais,
eu vou estar dentro desse cenário. Mas existe um cenário, né, que não é para todos. Se chover, né, a Bíblia diz que a chuva cai sobre bons e maus, o sol nasce para bons e maus. Mas existe um cenário, né, preparado para os bons, e existe um cenário preparado para os maus. Existe um cenário chamado vida eterna e o outro cenário chamado morte eterna. Nós sabemos que para que eu possa alcançar a vida eterna, né, que Deus está preparando para aqueles que o servem, eu só tenho como alcançar essa vida eterna se eu me entregar para Jesus. Se eu me lançar a obedecer a palavra de Deus, aceitando o seu Filho, obedecendo a sua palavra, praticando a sua palavra. E eu estava aqui pensativo, e eu peguei a Bíblia, né? É algo que eu já conversei aqui com vocês várias vezes, e eu queria só ler um pedacinho para vocês. Ora, o Espírito afirma, né, com E maiúsculo, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, quer dizer, se desviarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Nós temos vivido um tempo que o que mais tem acontecido é o abandono da fé cristã. É o desviar-se da fé. É desviar-se do genuíno evangelho. Até mesmo igrejas que tinham uma postura de pregação do evangelho, tinham uma postura, né, das canções, do uso do cantor, né, da harpa cristã, do uso do inário. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, pedia-se para abrir o inário. Hoje nem isso faz. Canta-se umas músicas que a gente não sabe de onde vem, nem que tipo de melodia, harmonia, que música é aquela que não consegue conectar você com o espiritual. Entendeu? Então, nós vemos que muitas igrejas que tinham, né, uma postura de igreja protestante, né, conservadora, na sua forma de ser, na sua forma de cultuar, o culto dominical, entendeu? O culto de oração, aquele dia separado para ensino, né, o ensino da palavra. Tudo isso, dentro de muitas placas de igreja que eram conservadoras para isso, acabou. Acabou. Eu estou falando isso porque eu vi isso acontecer. Quando eu exercia, né, essa vocação no ministério de pastor, porque eu fui consagrado a pastor da forma espiritual, da forma correta. Casado com a minha esposa, dando bom testemunho, e fui ordenado pastor. Então, quando eu comecei a ministrar a palavra de Deus, eu sempre fui conservador nesse ponto, de que tinha que haver o culto para que o evangelho da graça e da salvação chegasse às pessoas, da forma que tem que se chegar, da forma que Jesus ensinou.
Então, quando começou-se a ver alguns adendo e desvio, para mim já não é mais interessante. Conforme algumas empresas que eu trabalhei. Por que eu não quis? Por que para mim foi melhor estar fora delas? Porque tinha algumas coisas que já não era interessante para mim, que andava na contramão dos meus valores. Então, quando nós lemos aqui, né, em 1 Timóteo, capítulo 4, né, por obedeceres a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, esse espírito enganador e esse espírito que inspira, né, as pessoas a fazer esses ensinos dessas heresias que existem aí por dentro de placas de igrejas, ensinos de demônio que não leva as pessoas a crescer espiritualmente, nem a salvação, leva as pessoas a uma sensação de bem-estar, leva as pessoas a um desejo pelas coisas desse mundo. Por isso que eu, em vídeos anteriores, eu havia dito, né, para as pessoas, né, que tem muitas pessoas que elas estão apegadas a esse mundo. E quando eu falo muitas pessoas, estou falando pessoas do reino de Deus. Estão cômodas nesse mundo. Elas não se sentem incomodadas nesse mundo. Elas saem, vão para os seus entretenimentos e elas vivem uma normalidade nesse mundo como os ímpios. A Bíblia diz que Ló, a sua alma se atormentava com o que ele via lá em Sodoma e Gomorra. Parece que a mulher de Ló não se incomodava. Ela olhou para trás. Se aquilo lá para ela fosse algo, né, que realmente me incomodava, quando algo nos incomoda, a gente não quer olhar mais para aquilo. Quando uma comida faz mal para nós, até quando nós sentimos o cheiro dela, ela nos enjoa. Então, meus irmãos, como servo de Deus, como um atalaia, eu fico preocupado. Só que eu não posso abrir a cabeça das pessoas e colocar lá dentro. A salvação é individual. São as pessoas que têm que tomar a decisão. Como um dia o filho pródigo que estava lá comendo com os porcos, ele tomou a decisão de se levantar e voltar para a casa do pai. Ele tomou a decisão. Você veja, né, hoje, sexta-feira, o que muitos estão fazendo? Sextou. Nós já podemos ouvir os sons, né? Eu fui no mercado comprar carne para minha esposa, já estava lá o rapaz lá com um carrinho lotado de cerveja, latinha de cerveja, outros com também garrafas de bebidas. Por quê? Porque é para o sextou e para amanhã o jogo final aí de um campeonato. E você veja que Deus, ele foi tão misericordioso para conosco, que ele revelou a João, permitiu que fosse revelado a João o Apocalipse. O Apocalipse, o livro de Apocalipse, não é um livro complexo, de complexo entendimento. Quando a pessoa consegue estar em espírito e ler o livro de Apocalipse, ela tem um entendimento daquilo que Deus permite, né? Porque nem João teve escreveu tudo, algumas coisas foi selada. Algumas coisas estão seladas por Deus na Bíblia, para entendimento e conhecimento. E eu não sei de onde certos pastores, aí certos pregadores, eles tiram um certo tipo de entendimento que nem Jesus teve. Será que Deus
fala mais com eles do que falava com o filho dele, Jesus? Então, meus irmãos, Deus foi tão misericordioso que ele deixou o Apocalipse lá. E lá relata o fim desse mundo. O fim daqueles que insistem em não viver ou não se entregar para Jesus. Está tudo lá. Está tudo na Bíblia. Eu queria até já aproveitar e responder um comentário de uma pessoa que fez alguns comentários aí, colocando uma porção de interrogação nas suas perguntas. Meu irmão, leia a Bíblia. Ore ao Espírito Santo e leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Tudo aquilo que você está perguntando para mim, fala assim: Senhor Jesus, Espírito Santo, me responde isso aqui. O Espírito Santo vai lhe responder. Eu tenho certeza que ele vai lhe responder. Eu até deixo isso aí para o Espírito Santo te responder. Tá certo? Para o Espírito Santo lhe responder. Meus irmãos, esse mundo, como eu sempre digo aqui, ele vai ter um fim. E a nossa pregação como servo de Deus é essa. É nós sabermos que esse mundo vai ter um fim e nós vermos tantas pessoas que irão perecer junto com ele. Que irão perecer junto com ele. A gente vê tantas pessoas que vão estar um dia diante do trono de Deus, de Jesus, e serão mandadas para o lago de fogo. E não vai adiantar elas querer se desculpar, contar suas historinhas, suas lábias. Um dia haverá o juízo final, assim como haverá o arrebatamento da igreja, aonde Deus vai arrebanhar todo o povo que o aceitou, que serviu, que obedeceu, morreu por causa dele, passou pelo que tinha que passar nesse mundo por causa dele. Ele vai arrebanhar todos para ele, para estar eternamente com ele, para um dia o adorar eternamente, um dia dar para ele aquilo que ele esperava que Adão e Eva dessem, né? Mas preferiram dar ouvido à voz do outro lado. Mas nós não. Nós rejeitamos a voz do outro lado, das trevas, e preferimos ouvir a voz do nosso Senhor e do nosso Salvador, Senhor Jesus. O meu desejo, meus irmãos, é que você seja salvo e sua casa também. Esse mundo que nós vivemos é uma aparência. É uma aparência que tem sugado a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas já morreram por dentro. Já morreram por dentro. Estão mortas internamente falando. E se você é uma delas que eu estou falando, aceite Jesus. Porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é vida. Jesus pode ressuscitar um novo homem, uma nova mulher em você. Ele pode ressuscitar uma nova vida. Basta entregar-se para Ele. Porque saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.